Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim falar como foi a minha entrevista no consulado americano em São Paulo, tá, gente? Então eu vou dar dicas de tudo aqui pra poder ajudar e facilitar pra você não ter nenhum problema. Primeiro eu vou falar coisas básicas, tipo, do que você pode levar, o que você não pode entrar, e também, tipo, dicas ali perto, assim, se você for de carro, se você for com alguém, onde essa pessoa pode ficar te esperando, onde você pode parar seu carro. Eu vou contar a minha experiência. Eu fui com um carro, gente, e ali na frente do consulado em São Paulo, tem várias ruazinhas, bem na frente. Nessas ruazinhas tem muita vaga pra você parar, onde é permitido. Então, você pode parar ali tranquilamente, que você não vai ter problema com nada, tipo, de lei e tal. Então, você pode parar ali pra evitar pagar estacionamento, que ali eles cobram mais caro nos estacionamentos das pessoas ali na frente. Então, eu parei o meu carro ali na rua, não tive o menor problema. E, gente, você não pode entrar com nenhum aparelho eletrônico, nada, nem relógio, nem celular, nem se for desligado, não pode entrar. Porque no caso você pode entrar desligado, né? Mas lá no consulado você não pode entrar nem desligado. Então a minha dica é, ou você deixa no seu carro, se você não tiver medo de ter assalto lá, mas enfim, eu não tive, eu acho que ali não deve ter, gente, porque é na frente do consulado, já tem um monte de polícia ao em volta. Então acho que não tem problema, você pode deixar dentro do seu carro, ou você leva alguém, por exemplo, pra ir com você e essa pessoa pode esperar. Ali tem várias padarias, cafeterias ali na frente, onde a pessoa pode ficar esperando tranquilamente, sentada ali, com a coisa, ela pega um suco e tal, pra consumir no local. E é isso. Aí eu fui com uma amiga, por exemplo, essa minha amiga ficou com meus aparelhos eletrônicos, então eu parei do lado de. Parei nessas ruazinhas, minha amiga desceu e ficou numa padaria ali de esquina, e daí ela comeu lá e ficou lá com meu celular, com minhas coisas, esperando. O meu horário, gente, era 9 horas da manhã. E eu cheguei lá muito cedo, porque eu moro em Campinas, eu fiquei com medo de atrasar e tal, então eu cheguei muito cedo. Mas eu cheguei, assim, extremamente cedo, que nem vale a pena. Eu cheguei 6h30 da manhã, pra vocês terem uma ideia, né? E abre o consulado só às 7. 7 horas, 7h30, eu acho. E aí, gente, o meu horário era às 9 horas, mas 8 horas eu já consegui entrar. E a primeira dica é, ali na frente, provavelmente vai ter, quando você for, um grupo de pessoas fazendo uma fila. Você não precisa ficar nessa fila. Essa fila não tem nada a ver, porque as pessoas gostam de fila, brasileiro gosta de fila, como todo mundo sabe. Eu, inclusive, fiquei nessa fila por um tempo, até que os caras começaram a falar, gente, isso não é uma fila, a gente vai chamar por horário. Então, quando chamou meu horário, mesmo assim, quando falaram isso, eu continuei na fila, porque eu sabia que tinham chamado horário até 8h50. Isso quando era umas 7h30 e tal. Então, quando foi 8 horas, 8h05, eles me chamaram pro horário das 9. Então eu saí da fila e fui lá pra frente. E eu caguei pra galera que continua andando na fila assim, porque eles deixaram claro que não é uma fila. Então se alguém falasse alguma coisa, eu falava, meu senhor, não é uma fila, me chamaram meu horário, eu estou entrando aqui. E eu entrei, passei na frente de um monte de galera, e é isso. Quando você entra, você vai pra primeiro umas duas moças que estão ali que vão pedir o seu passaporte. Só precisa do seu passaporte nesse momento nas suas mãos. Eu mostrei meu passaporte, é o último, não precisa ser o passaporte se o que você tem visto, caso você já tenha. Caso você tenha, né, e vai renovar, não precisa ser o passaporte antigo. Tem que ser o passaporte atual, mais atual que você tiver. Assim que você passar por ali, você vai pegar uma fila pra passar pelos detectores de metais, igual de aeroporto. Você vai passar naquelas negocinho assim, né? E também você vai deixar suas coisas tudo numa caixa que eles vão te entregar e colocar seus pertences ali dentro pra passar no raio-x. Então, uma dica é, gente, primeiramente, não vai de cinto, porque eles pedem pra você tirar o cinto, não vai de casaco, porque eles pedem pra você tirar o casaco. Então vai o mais simples possível, uma blusa básica, uma calça simples que não tem cinto, nem nada dessas coisas pra não se preocupar. Ao entrar, depois de passar isso, você vai pegar duas filas. Uma fila que é super rápida, que você pega pra ir em umas cabines assim, só pra mostrar seu passaporte, e depois você vai pegar a fila pra entrevista. E a fila pra entrevista é o que demora mais, por exemplo, porque, tirando o fato de, dependendo do seu horário, tiver mais gente, pode ser que você pegue azar, tipo, de ser várias pessoas, ou famílias grandes, né, que vão fazer entrevista, ou pegar pessoas que estão enroladas, sabe, que acabam se enrolando toda pra falar, e isso acaba atrasando, porque daí os caras fazem mais perguntas. Então, por exemplo, nessa fila assim, que é várias filas igual de parque, demorou um tempinho assim, mas não foi tanto. O que eu mais demorei é na parte quando, tipo assim, depois você passa essa fila, a mulher fala assim, vai pra cabine 3, vai pra cabine 4. Quando ela falou pra eu ir pra cabine 3, inclusive a minha cabine foi a 3, tinha duas pessoas na minha frente. Só que um cara, gente, tava com a família inteira. Na verdade, tinha três pessoas na minha frente. Só que um cara tava com uma família inteira, assim, tava filhos, mãe, todo mundo. Então, assim, ele demorou muito, ele foi o que mais demorou. Os outros dois na minha frente foi muito rápido. O cara nem fez pergunta direito e o outro também não. O que eu recomendo, gente, não fica pensando, não fica ouvindo as perguntas dos outros, não fica já criando paranoias, com medo, sei lá o quê. O meu maior medo era se o cara falasse inglês comigo. Pelo que eu vi, pelo menos ali no consulado em São Paulo, todos os gabinetes, os caras eram americanos. Então, sabe, eles falavam em português, um português meio ruim, inclusive o cara do lado meu falava um português muito ruim mesmo. Não era meu entrevistador, graças a Deus. E daí, na minha vez, o cara, eu vou falar exatamente as perguntas que ele fez pra mim, tá, gente? Primeiramente,
os documentos que eu levei. Eu levei tudo. Sabe o que é tudo? Eu levei meu comprovante de estágios que eu já fiz, levei a minha carteira de trabalho, levei minha data de nascimento, levei certificado que eu tenho carro, contrato do aluguel, levei tudo que pode levar, todos os documentos que você considera importante, todo documento que prova que você tem vínculo aqui no Brasil é importante levar, caso eles solicitem. Então assim, se você tem uma empresa, leva que comprove que você tem essa empresa. Se você não tem um trabalho de CLT, leva também. Se você tem um trabalho de PJ e tem contrato, leva esse contrato. Se você tem carro, leva que você tem carro. Se você tem casa, leve comprovante da sua casa. Leve tudo, gente. Tudo que você puder levar, você leva. Porém, olha, já adianto aqui que na minha vez, ele só pediu meu passaporte, mas nenhum documento mesmo. Então, basicamente, gente, eu levei uma pasta enorme com 300 documentos e ele só pediu o passaporte, gente. Mas é melhor ir preparado. Outra dica que eu sempre vi e eu segui na hora da minha entrevista. Não fique respondendo, não fique assim, prolongando as suas respostas, não fique, tipo assim, ele perguntou uma coisa, você já entrega um documento mostrando que é verdade. Só entrega alguma coisa assim, caso ele peça, porque provavelmente, gente, eles já devem saber tudo sobre a sua vida, eles já devem ter feito essa pesquisa antes sobre você, eles devem ter toda ali a sua ficha na hora que eles vão te entrevistar, então eles já sabem mais ou menos se o que você for falar é verdade ou não. Fora que você já preencheu várias coisas lá no formulário anteriormente, né? Então, se ele quiser que comprove algo, talvez ele peça na hora. No meu caso, todas as perguntas que ele fez, nenhuma vez ele pediu pra comprovar o que eu tava falando. Porque provavelmente, talvez já tinha feito uma pesquisa por trás. Daí vamos lá pras perguntas. A primeira pergunta que ele faz pra todos, isso que eu tava ouvindo é um padrão, gente. Qual é o motivo do seu visto? Pra que é o seu visto? Daí eu falei, turismo. Daí ele falou, pra onde você vai? Eu falei, Orlando. E daí ele perguntou qual que é a minha profissão, né? O que eu trabalho. Daí eu falei, editor de vídeo. Dele de novo, gente, toda hora eu perguntava, pra onde você vai? Daí eu falei, Orlando. Daí ele falou assim, quanto tempo você trabalha na sua empresa? Daí eu falei que trabalho desde 2021 como CLT e desde 2020 eu trabalhava até 2021 como estagiário. Daí ele perguntou quanto que eu recebo. Daí eu falei quanto que eu recebo, qual que é o meu salário mensal, na verdade, né? Daí eu falei qual que é a minha renda mensal. E daí eu falei que podendo ganhar mais, assim, né? Porque a minha renda mensal, gente, não é tão alta, assim. Eu fiquei com medo de ser reprovado. Daí não é que eu menti. Realmente a minha renda pode ser mais alta conforme o mês por causa dos projetos que eu tenho lá no meu trabalho. Mas não é certeza que todo mês vai ser um valor, entendeu? Daí ele perguntou de novo, pra onde você vai? Deu, Orlando. Daí ele perguntou se eu ia, com quem eu ia. Daí eu falei, com meu noivo. E daí ele falou, você mora com seu noivo? Daí eu falei, moro com meu noivo. Daí ele perguntou pra onde eu ia de novo, daí eu falei Orlando. Ele perguntou depois o que o meu noivo fazia, daí eu expliquei onde ele trabalhava, e depois ele perguntou também qual é a renda mensal dele. Daí eu falei qual que era a renda mensal dele. Daí ele perguntou de novo pra onde eu vou, daí eu falei Orlando. Daí ele perguntou quantas vezes eu já viajei pra fora, daí eu falei às vezes quando eu fui pra fora já, porque eu já tinha ido pros Estados Unidos anteriormente. Talvez isso tenha ajudado também a tirar meu visto, né? E ele perguntou também de novo pra onde eu vou pela última vez. Então, basicamente, ele só queria ver se eu não ia gaguejar e tal. Eu tinha visto um vídeo de um cara que ele bugou na hora que a pessoa perguntou pra onde ele ia, e depois ele acha que foi isso que fez ele reprovar. O único momento que eu travei foi pra explicar o que o meu noivo fazia. Porque na hora, sabe que me deu um branco? Eu falei, é verdade, o que o meu noivo faz? Mas eu expliquei ali e deu tudo certo. Mas ele perguntava toda hora pra onde eu ia. Mas assim, eu já tinha, quando eu fui tirar o visto, por exemplo, gente, eu já tinha passagem comprada, já tenho tudo comprado pra agosto, que eu comprei no pacote da Urb. Então já tá tudo comprado. Caso ele perguntasse, caso ele quisesse comprovar, tava tudo ali. Então eu levei esses comprovantes também. Mas ele não pediu nada, somente o passaporte. E ele sempre, quando ele faz uma pergunta, ele fica lá digitando assim, te dá uma atenção, faz uma pergunta e continua digitando. E daí ele nem olhou direito pra sua cara, basicamente, pelo menos o que eu fui, né? Eu vi umas outras pessoas, tipo, eu vi uma moça, por exemplo, que eu queria cair no dela, que ela parecia super simpática, né? Mas vai que esses simpáticos aí reprovam, né? E daí, depois de fazer todas essas perguntas, ele perguntou, sei lá, umas 7 vezes por aí pra onde eu vou. Ele, toda hora que ele fazia umas 2 perguntas, ele perguntava pra onde eu vou. E eu tinha que responder Orlando, né? Rápido, assim, né? Só uma vez que eu não ouvi que ele falou, ele falou, não, mas pra onde você vai? Perguntei. Eu falei, Orlando. Então toda hora eu respondia, sabe? Ele me dava até uma dúvida já se eu ia pra Orlando. Eu falei, será que Orlando é um lugar bom? Porque ele tá me perguntando tantas vezes. Tô quase mudando já. Mas é isso, gente. Então, assim, eu respondi literalmente só o que ele perguntava. Nem mais, nem menos. Assim, o que você faz? Editor de vídeo. Não falei assim, eu sou editor de vídeo numa empresa farmacêutica. Não fiquei explicando nada. Eu falava exatamente o que ele perguntava, editor de vídeo. Que nem pra onde você vai. Tem muita gente que deve, certeza, muita gente deve falar assim, eu vou pra Orlando, eu vou nos parques da Disney, que eu quero conhecer o quê. Não, gente, pra onde você vai? Orlando. Não vou ficar dando detalhes. Se ele perguntar, eu falo, entendeu? Então foi exatamente o que eu fiz. Não fiquei, porque assim, eu sempre penso, uma coisa que eu tava fazendo, um contato visual, tava 100% olhando pra ele, assim, pro olho dele. E outra coisa que eu tava fazendo também era responder direto, que é as coisas que eu vi que é melhor do que você ficar enrolando, porque às vezes você fica querendo se dar explicação,
Sabe quando uma pessoa tá mentindo e ela fica tentando dar explicação? Parece muito que tá mentindo. Então, por isso que eu falo, responda diretamente. Se ele pedir algo, você comprova. Uma coisa que eu quase tirei quando ele perguntou se eu já viajei pro exterior, eu já tava pegando o meu passaporte assim pra entregar pra ele, né? Que mostra os carimbos. Só que daí eu não entreguei porque ele não pediu. Então, se ele pedisse, eu ia mostrar. Mas eu tenho certeza, gente, que eles não pedem exatamente por isso. Eles já devem ter nossa ficha. Hoje em dia, com o nosso CPF, principalmente, eles devem ter todas essas informações. Então, é só levar por segurança caso eles queiram realmente ver se a gente tem como provar o que a gente tá falando. E é isso, gente. Foi super tranquilo. Meu visto foi aprovado. Eu passei um nervoso, assim. Daí eu deixei lá meu passaporte. Eu paguei a entrega premium, que é R$ 68, se eu não me engano. Então, eles vão entregar aqui na minha casa. E eles entregam um cartãozinho que fala que em 10 dias úteis vai chegar na minha casa o meu visto. E é isso, gente. Fui tranquilo, assim, vai dar tudo certo. Se você tá indo realmente, se você não tá indo pra fugir do país, vai dar certo. É só você realmente comprovar que você tem bens materiais aqui no Brasil, comprovar que você não tá indo lá pra foragir, comprovar que você tem como se manter lá. Se você já tiver comprar passagens, leva também, caso você queira provar. Mas é isso, gente. Vai na paz que vai dar tudo certo. Eles reprovam, acho que só realmente quem fica gaguejando muito, fica, tipo assim, na dúvida, sabe? Ai, pra onde você vai? Ai, pra onde eu vou mesmo? Vai ficar pensando? Não, gente, já vai pensando, já pensa tudo certinho, ó. Pra onde eu vou, quanto que eu ganho, o que que eu faço, que essas são as perguntas que realmente eu acho que eles são padrão. Com certeza eles vão perguntar pra onde você vai, qual que é o seu visto, né, que no caso é o turismo, e vão perguntar também o que você faz. É coisa que realmente você tem que estar na sua cabeça certinho que você vai falar. E é isso, gente. Se vocês gostaram, se eu ajudei vocês, compartilhe com as pessoas que vão precisar desse vídeo aí, que vão tirar visto. Clique em gostei e comenta aí suas experiências para as outras pessoas saberem como é que foi, se foi igual a minha, se vocês foram aprovados, se você foi reprovado, por que você foi reprovado, por que você acha que foi, né? E é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.